Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Que bom encontrá-lo mais uma vez diante do televisor, neste domingo, dia do Senhor, nesse final de tarde, para nos próximos 30 minutos refletirmos sobre um fascinante argumento que já há 3 programas atrás estamos a refletir. Uma das verdades esquecidas da nossa fé, a ira de Deus. Poucas pessoas ultimamente têm falado nisso. E recordar essa verdade bíblica, essa verdade sempre ensinada, defendida pela Igreja a respeito de Deus, que em nada é incompatível com a misericórdia de Deus, com a bondade de Deus, pois o mesmo Deus que é ternura, que é compaixão, é também cólera, é também ira, e isso não altera, não modifica de forma alguma o autêntico sentido de misericórdia, de compaixão. Por causa da gravidade do pecado, Deus acende sua cólera. Por causa da gravidade da rebelião do homem contra Deus, Deus manifesta por vezes sua ira, sua indignação, sua cólera contra o pecado do homem, no qual Deus não quer que o homem permaneça, e a sua misericórdia, a sua compaixão acende a sua ira no sentido de não aceitar, de não concordar com o pecado e de pedagógica e misteriosamente conduzir o homem, castigando-o para que ele se salve, castigando-o por amor, castigando-o para salvar. É disso que vamos tratar no programa de hoje e ainda em outros programas. Mas nos 3 programas anteriores, nós falamos, para compreendermos bem a ira santa, a ira de Deus, precisamos primeiro falar da ira humana, da ira pecaminosa, da ira como vício capital, da ira como uma reação desproporcional, uma animosidade desproporcional, desequilibrada do homem contra outra pessoa ou contra alguma coisa, normalmente como fruto da falta de domínio dele sobre si mesmo. Hoje nós vamos falar da ira santa, da ira boa, da ira que não é pecado nos homens. Mas primeiro vamos citar um fato, não digo pitoresco, mas um fato constrangedor. Um fato no qual nós percebemos um desequilíbrio do apóstolo Paulo. São Paulo se envolve numa discussão. São Paulo aqui muito provavelmente tem um acesso de ira. A discussão não foi nada agradável, foi feia. Uma discussão que levou os disputantes, por assim dizer, a se afastarem. Ou seja, é melhor que cada um siga o seu caminho, senão a coisa aqui não vai ficar boa. E as coisas chegaram nesse nível. Estamos em pleno ministério apostólico de São Paulo, que vai ter uma discussão braba, uma discussão seríssima com os seus colaboradores. Vamos ao texto. Ao termo de alguns dias, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os irmãos por todas as cidades, onde temos pregado a palavra do Senhor, para ver como estão passando. Barnabé queria levar consigo também João, que tinha por sobrenome Marcos. Paulo, porém, achava que não devia ser admitido quem se tinha separado deles na Panfilha e não os havia acompanhado no ministério. Houve tal discussão que se separaram um do outro. E Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. O texto não diz claramente que Paulo se irou, mas houve tal discussão que se separaram, indica que a discussão não foi amistosa. A discussão foi acesa. O texto não traça detalhes. Mas aqui nós temos pessoas destemperadas. Palavras fortes de um lado, que geram palavras fortes de outro. Discussão é exatamente isso. Animosidade nas palavras.
E a animosidade chegou a tal ponto que eles precisaram se separar. Ou seja, não há conversa, não há acordo. Seu pensamento é o seu e eu não concordo. Meu pensamento é o meu e você não concorda. Então, não temos mais o que conversar. Todos nós sabemos, infelizmente, pela nossa experiência, que quando a discussão chega nesse nível, os ânimos é porque os ânimos já se alteraram e discutir não adianta, porque as coisas só vão piorar, porque provavelmente o risco de se chegar às vias de fato, porque quando as palavras atingem, ferem, e isso não é suficiente, todo mundo continua acalorado, todo mundo continua discutindo, aí é preciso, na lógica do iracundo, do irascível, do que está explodindo de raiva, chegar às vias de fato. Então, é melhor a separação. Uma prova da fragilidade, da humanidade, da limitação da igreja primitiva. Todos os apóstolos, todos os discípulos, a igreja é feita de seres humanos frágeis e limitados, portanto, susceptíveis de se deixarem levar por esse apetite desordenado, por este impulso desordenado que não permite que sejam dominados os instintos, os ímpetos e a razão não funcione bem e se extravase com palavras e até atitudes com trejeitos, seja lá o que for, num momento lamentável de explosão da personalidade de pessoas que às vezes têm um pavio não tão curto ou um pavio longo, outras que não têm pavio nenhum e que diante dessa situação limite explodem para valer, o que de forma alguma é uma atitude justificada. Somente para ilustrar que também a igreja primitiva era sujeita a esses reveses. E repito, essa atitude de Barnabé de um lado, grande colaborador do apóstolo Paulo, grande amigo do apóstolo Paulo, que queria levar consigo João Marcos. O João Marcos é o mesmo São Marcos, o que escreveu o segundo evangelho. Paulo tinha, digamos assim, uma mágoa de Marcos, porque Marcos deixou o grupo na Panfilha e não acompanhou o grupo, ou seja, foi para algum lugar, não se sabe por qual motivo. E Paulo não queria vê-lo de jeito nenhum, não queria que ele o acompanhasse. Barnabé pensava diferente, quando menos espera, a discussão está acesa, a briga está formada. Mas um fato que, longe de desmerecer o Evangelho, pelo amor de Deus, ele engrandece o Evangelho, porque mostra que, para além das limitações humanas, a palavra de Deus vai sendo transmitida, para além das limitações da humana fragilidade de que nosso Senhor Jesus Cristo quis contar, com as quais ele quis contar no início da difusão do Santo Evangelho. Muito bem, com esse texto, nós terminamos um longo excurso no Antigo Testamento e no Novo sobre a ira condenada. Agora, nós vamos começar a falar da ira boa, da ira santa, da ira virtude. E vamos, então, somente recordar a definição de ira. A ira é appetitus vindictae, segundo a expressão clássica de Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica. É o desejo de vingança. Vingança, o sentido originário dessa palavra, significa justiça. Absolutamente falando, a vingança só compete a Deus. Mas quando a ira assume um caráter de rebelião contra a hostilidade do homem, ou seja, uma reação contra o pecado do homem. Reação contra o pecado, não contra o homem. Ela não só não é vício, não só não é pecado, mas é uma virtude. Acender-se contra a injustiça, a idolatria, contra a imoralidade, contra aquilo que não é justo, contra aquilo que não é correto, contra aquilo que fere a Deus, que ofende a Deus, que é clara e crassamente uma desobediência a Deus. Acender-se contra isso, indignar-se contra isso, não pode ser pecado. Nunca foi. Antes, é algo recomendado por Deus, é algo praticado por Deus, mas a prática da ira de Deus, ainda não começamos a tratar dela.
Porque agora é preciso investigar no Antigo Testamento e no Novo pessoas iradas que não estão pecando. Pessoas que manifestam a ira boa. A ira que é a reação contra a rebelião, contra o pecado, contra a negligência, contra a falta de amor, contra a idolatria, contra quaisquer tipos de pecados. E a primeira pessoa a se irar positivamente na Bíblia é Moisés. Êxodo capítulo 16, de 19 a 20. Vejamos uma explosão de ira que agrada a Deus. Moisés disse-lhes: ninguém reserve dele para o dia seguinte. Alguns não o ouviram e guardaram dele até pela manhã. Mas criou vermes e cheirou mal. Moisés irritou-se contra eles. O que foi que não era para guardar e era para consumir somente no mesmo dia? Se você guardasse, isso deixaria, não era a vontade de Deus, a ordem de Deus foi que ele fosse usado, comido apenas para cada dia. O maná, que Deus mandou do céu, a ordem de Deus foi essa: vocês vão recolher apenas para cada dia. No outro dia Deus vai mandar mais. Só que alguns desobedeceram a ordem dada por Moisés e guardaram, talvez não confiando na providência divina, guardaram o maná para o dia seguinte. Só que o maná era um alimento extremamente perecível, um alimento que se degenerava rapidamente. Então apodreceu e mofou e começou a cheirar mal, etc. E Moisés viu, e Moisés soube e irritou-se. A irritação aqui não é tanto contra a pessoa, mas contra a desobediência dela. A ordem foi clara, era para pegar maná apenas o suficiente para cada dia. Por que vocês fizeram isso? Acendeu-se a ira de Moisés. Essa ira aqui não é absolutamente pecado. A ira santa, repito, qual é a ira santa? É a reação contra a desobediência, a descompostura, a negligência, a falta de confiança em Deus Todo-Poderoso. Essa ira precisa se acender. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Só citando uma frase de Jesus a São Pedro. A ira de Jesus se acende contra aquele homem que fraquejou na fé e quase ia se afogando. Mas isso é assunto para o Novo Testamento. Obrigado por ter permanecido conosco nesse primeiro bloco. Vamos para um breve intervalo e no segundo bloco retomaremos outras citações do Antigo e do Novo Testamento que ilustram a ira santa, a ira boa, a ira que não é pecado, a ira virtuosa. Não saia daí, até logo mais.